Graça e paz, amados irmãos, que bom poder estar aqui em mais um dia do nosso devocional. Hoje, 38º dia da nossa campanha. Antes de iniciarmos o nosso devocional de hoje, eu gostaria que você compartilhasse o nosso devocional. Outra coisa, se inscreva em nosso canal, por gentileza, né? E se inscreva em nosso canal, isso vai estar nos ajudando muito no canal da nossa igreja. Deixe seu like também, tá? Se Deus tocar no seu coração, deixe também o seu comentário. Hoje o título da nossa mensagem é Busque os melhores dons espirituais. Busque os melhores dons espirituais, baseado no livro de 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1. E eu gostaria de ler com você a palavra do Senhor, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1. A palavra de Deus diz assim: sigam o caminho do amor, busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Que maravilha! Os dons do Espírito Santo são capacidades espirituais dadas por Deus com o propósito de edificar a igreja e torná-la mais eficaz no testemunho cristão. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7. O Espírito Santo é que distribui esses dons, segundo o propósito soberano de Deus. E a palavra de Deus nos ensina que não devemos ser ignorantes quanto aos dons espirituais. Os dons espirituais, eles existem, né? E Deus nos deu, através do Espírito Santo, para a edificação da igreja. Amém? Assim, nós precisamos conhecê-los através do estudo da palavra, a fim de aprender com entendimento, e dessa forma buscaremos os melhores dons espirituais. E nós, como vasos de bênçãos, somos usados pelo Senhor, e os dons espirituais vão nos capacitar para o melhor trabalho em sua obra. Dentre os dons destacados pelo apóstolo Paulo em sua primeira carta em Coríntios, o dom de profecia ele recebe um destaque especial. Nós lemos em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4. Ele ensina que esse dom ele tem propósito específico na edificação da igreja. Na verdade, os dons espirituais têm um propósito na edificação da igreja e nos incentiva a buscá-lo. Quem profetiza o faz para edificação, o faz para encorajamento, o faz para consolação das pessoas. 1 Coríntios 14, versículo 3. E essas são algumas das razões pelas quais esse dom é tão importante na igreja. E diante desse dom de profecia, eu gostaria de destacar algumas coisas. Nós vamos ver algumas coisas. A primeira coisa que a gente vai ver, esse dom de profetizar, de profecia, é edificação. Edificação refere-se ao ato de construir, de fortalecer, de aperfeiçoar algo ou alguém. Aqui na Bíblia, a edificação é frequentemente associada à construção de um relacionamento com Deus, ou ao crescimento espiritual, ou à construção de uma comunidade de fé. Ou seja, o dom de profecia ele é inerente à edificação da igreja, edificação das pessoas, relacionamento com o Senhor, um crescimento, uma construção de um relacionamento com Deus. E quando nós somos edificados com a palavra profética, nossa fé no Senhor Jesus se fortalece. E veja bem, a gente não precisa esperar por esse dom de profecia, esperar que alguém se levanta para a gente fortalecer a nossa fé, porque a própria palavra do Senhor nos fortalece, porque a própria palavra do Senhor é uma palavra profética. Se eu e você nós meditarmos nelas todos os dias, nós seremos edificados, nós seremos exortados, nós teremos um relacionamento com o Senhor. Porém, existem os dons, um deles é o dom de profecia, que é usado para a edificação da igreja, que Deus usa pessoas com esses dons. Assim a gente tem condições de enfrentar lutas, enfrentar situações difíceis com mais confiança, com mais perseverança. O nosso relacionamento com Deus
permanece firmado na rocha, que é Cristo Jesus. Por quê? Nós temos a palavra profética na nossa vida. Nós não vamos nos desviar e desanimar por qualquer motivo, porque nós temos a palavra do Senhor. E assim descansamos na promessa ou nas promessas do Senhor. Segundo ponto que eu gostaria de destacar aqui, que o dom de profecia é para encorajamento. A palavra profética age no sentido de exercer em nossa vontade, conduzindo-nos a fazer o que é direito, o que é correto. Ela desperta nosso ser para fazer a vontade do Senhor e não a nossa ou a minha vontade ou a sua vontade. E este encorajamento, ele vem do Espírito Santo, que habita onde? Que habita em nós. Terceiro e último é a consolação. O Espírito Santo, ele é o que? Consolador. O próprio Senhor diz, né? Eu vou enviar o Consolador a vocês. Ele traz alívio. O Consolador, ele traz alívio em meio ao sofrimento. Ele ajuda a gente a entender os propósitos do Senhor, acalmando os nossos corações. E este consolo, ele fortalece, ele nos traz esperança no Senhor, pois tudo está sobre o seu controle. Também, irmãos, é nosso dever julgar as profecias, ou seja, avaliar o que ouvimos para concluir se está de acordo com a palavra de Deus. Porque vira e mexe a gente vê um monte de profetadas, pessoas que se levantam dizendo que são profetas do Senhor e não estão falando nada referente à palavra do Senhor. Por isso que nós precisamos pegar aquela palavra que foi falada, se está baseada, se está dentro da palavra do Senhor, dentro da Bíblia. Tratando-se de profetas, falem 2 ou 3 e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Isso está escrito em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 29. Ou seja, devemos julgar as profecias e não os profetas. Isso é claro. A base segura para julgar as profecias é a palavra do Senhor. Não é o dom de revelação, não é o dom de interpretação, não é o dom de falar em línguas, não. É a própria palavra de Deus que é a base segura para julgar as profecias. Bom, nenhum ser humano, mesmo cheio do Espírito Santo, está acima da palavra de Deus. Nem mesmo a igreja, fazendo reuniões, fazendo vários eventos, ou nenhum ser humano, nem mesmo cheio do Espírito Santo, está acima da palavra de Deus. Nem mesmo a igreja, fazendo uma oração e colocando um versículo e dizendo o seguinte: o que concordarem na terra será concordado no céu. Onde? Se tiver 2 ou 3 em meu nome, ali se concordarem vai ser feito. Ou o que nós concordarmos aqui será concordado no céu. Não é exatamente assim. Se estiver de acordo com a palavra de Deus. Nenhuma igreja, nenhuma denominação, nenhuma igreja local está acima da palavra de Deus. Amados, não creia em qualquer espírito, mas examine os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. 1 João capítulo 4, versículo 1. Toda palavra profética deve estar de acordo com as Escrituras e não tem autoridade para estipular doutrinas ou normas ou condutas para as pessoas. Para isso a gente já tem a palavra do Senhor. É o tal de achismo, né? Aí levanta alguém na igreja dizendo que tem um dom de profecia e começa a falar as coisas, a conduta da pessoa, como ela deve andar, como ela deve vestir, como ela deve falar, como ela deve pregar. Não. Está de acordo, deve estar de acordo com a palavra do Senhor. Por fim, amados, precisamos sempre lembrar que o nosso Deus, ele é ordeiro. Deus, ele é pacífico, pois Deus não é um Deus de desordem, mas de paz, como em todas as congregações dos santos. A palavra do Senhor não traz confusão, mas sim entendimento, discernimento espiritual. Quando a palavra de Deus é referencial maior em nossas vidas, temos paz, temos sabedoria, nós temos segurança. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Amém? Que Deus abençoe vocês e eu gostaria de orar, tá bom? Mas antes da oração, eu louvo
ao Senhor, né, por colocar à disposição dos seus discípulos os dons espirituais. E eu falo para vocês, continue buscando em oração e jejum e com toda dedicação os melhores dons espirituais, que você seja uma bênção na edificação da igreja de Jesus, aonde você está plantado. Amém? Deus abençoe vocês. Então vamos à nossa oração. Pai querido, Deus, nós agradecemos por esse momento, por esse dia, da nossa campanha. Que palavra maravilhosa, palavra profética, Senhor, que o Senhor trouxe para nós. Que esses dons possam ser manifestos na igreja e que possamos utilizar da melhor forma possível para a edificação, para o crescimento, para a consolação dos irmãos da igreja, para o crescimento e relacionamento com Deus. Ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e até amanhã.